Esse seria o dashboard da plataforma da The Soil Company. Aqui em clientes, você consegue estar cadastrando todos os clientes que você tem acesso aí dentro da sua consultoria, consegue filtrar a nível de fazenda em talhões. Você consegue visualizar talhão por talhão, né, com as informações. Se achar necessário cadastrar ou incluir algum talhão aí dentro da plataforma, dentro do cadastro do cliente, só você vir aqui em cliente, você consegue estar importando um KML, certo? E jogando aqui para a plataforma, ou criar um talhão. A gente vem aqui, por exemplo, né, em determinada área e consegue estar cadastrando o talhão, certo? Aqui dentro da plataforma. Aqui você consegue incluir o nome do talhão e o número de matrícula, caso tenha. Salvou, já consegue dar a sequência aqui. Aqui em insumos, a gente consegue estar cadastrando todos os insumos, né, que você vai utilizar aí dentro da sua consultoria, dentro da sua fazenda. Em corretivos, gesso agrícola, fertilizantes de solo, e em breve a gente terá também os fertilizantes foliares. Aqui em corretivos você consegue colocar o nome deles, as garantias e salvar o corretivo que vai ser cada um desse aqui. O gesso agrícola também, a gente consegue colocar aqui as garantias, o CAO, enxofre e etc. Em resultados, a gente consegue acompanhar os resultados das análises. Veja aqui, ó, resultado parcial, resultado concluído, tá? Dependendo aí do número do pedido. Tecido vegetal, também a mesma coisa. Consegue visualizar todas essas informações aqui. A gente consegue gerar fichas de coleta das áreas, né, para você ir acompanhando, todas elas um QR Code. A hora que essas amostras chegarem aqui junto com essas fichas de coleta, a gente já dá entrada na triagem. Perceba aqui que ela tem informação em aberta ou em análise, que significa que já entrou no laboratório, né? Já entrou ali, já passou pela triagem, já está em processo de análise. Resultado parcial, está faltando alguma coisinha sair ainda, ou resultado disponível. Você consegue acompanhar esse status aqui diretamente aqui na aba coleta, né? Que a gente tem todas essas informações. Você consegue cadastrar as safras, a safra de cada cliente, fazenda e a safra em questão, colocar aqui cultura, cultivar, data de plantio e uma produtividade esperada para você ir acompanhando, e depois a gente vai fazer algumas relações com essas informações aqui. Aqui em recomendações, a gente tem recomendações de corretivos de solo e adubação de plantio e cobertura. Em adicionar novo, a gente vai vir aqui, configurações. A gente vai pegar cliente, a fazenda, aqui colocarei como teste, selecionar zonas, vai abrir o mapeamento, vai abrir todo o mapeamento, aqui a gente consegue validar. Vou selecionar algumas zonas aqui para que a gente faça esse teste. Selecionei, seleciono os insumos, aqueles insumos que a gente cadastrou. Eu venho aqui, né, tem essa quantidade boa aqui de insumos já cadastrados. Vou selecionar um calcítico e um dolomítico, calcário aqui, e vou fazer a recomendação. Recomendação feita, a gente consegue avaliar essas informações. Dose do calcário, por exemplo, eu adiciono a imagem, coloco alguma observação. Aqui a gente tem informações do target, cálcio, magnésio, a dose do calcário, né? Algumas informações aqui a gente consegue estar alterando, que vai alterar também o target, né, do magnésio final, consegue ir fazendo essas alterações. Concluída a recomendação, ela vai ficar salva aqui na aba correções, recomendações, correções de solo e adubação de plantio e cobertura. Aqui em ações tem duas opções, ou eu consigo imprimir esse relatório, aí vai ter todas as informações, né, de talhão, a área, a data da análise, a camada, o target, a dose, né, do calcário escolhido. E aqui também tem algumas informações, né, alguns mapinhas para esse relatório ficar completo, e você consegue tá imprimindo isso aí, arquivando ou tudo mais. Aqui a gente consegue clicar também em Shapefile, que é só selecionar um desses equipamentos, que são os predominantes, né, que tem equipamento de aplicação de taxa variável. Selecionou, confirmou, já vai ficar salvo aí o arquivo para que a gente consiga imprimir e jogar para a máquina. Em termos de visualização, olha que interessante, a gente clica aqui em cliente, vou selecionar um cliente que a gente tem de exemplo aqui, ele já vai aproximar a área,
Aqui você consegue mudar o modo de visualização para satélite e aqui a gente consegue estar trabalhando as informações em cima da área. Então tem toda a área aqui mapeada, né? As zonas de manejo. Aqui são os 3 modos de visualização que a gente tem, que é a visualização em formato de mapa. Nós temos os filtros das profundidades, né? E o filtro também do ano do monitoramento. Perceba que essa área a gente monitora desde 2019, né? Então tem todo esse acompanhamento. Clico aqui em CTC, já vai puxar os atributos, né, que a gente tem aí disponível dentro dessa área, por exemplo. Vou selecionar essa região aqui para a gente ver esse comparativo. Aqui eu vou fazer uma média, por exemplo, do 0 a 20 da CTC. Aí eu consigo estar mudando os atributos, né? pH, cálcio. Perceba essa região aqui, ó, em relação a demais, ela tem menos cálcio, por isso que fica mais fraco aqui, né? A coloração, e aqui uma coloração mais forte. Magnésio, potássio e todos os outros atributos. Aqui, por exemplo, ó, parte física. Vamos clicar, vamos ver a areia. A areia, aqui nessa região, ó, perceba, aqui mais claro, tem menos areia do que essa que fica mais forte aqui. Vamos clicar na argila, vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui tem mais argila, né, do que essa outra região aqui. A gente consegue monitorar e acompanhar isso aí ao longo dos anos. Biológica, camada diagnóstica, camada de 0 a 10 centímetros. Clico aqui na beta-glicosidase, por exemplo, e já vai ter um parecer da beta-glicosidase, ariosulfatase, a ciclagem, um pouco da interpretação, o armazenamento. Além desse formato de visualização em mapa, a gente tem um formato de visualização em gráfico. Aqui a gente consegue ver o acompanhamento, por exemplo, eu quero ver a textura, né? Areia, silt e argila. Como ficou um pouco complicado de ver, eu vou selecionar essas zonas aqui. Aqui tem esses filtros, a gente vai selecionar aqui, por exemplo, ó, 72. Selecionar alguns aqui para a gente ter uma ideia. Aqui é areia, silt e argila, né? A parte textural. Eu empilhei os dados e aqui, ó, a gente tem argila, silt e areia, tá? A gente consegue ter uma noção aí da fazenda como um todo. Aqui nesse campo a gente consegue gerar os relatórios. Parte química, vamos ver cálcio, por exemplo, dessas zonas. Veja, né, o cálcio no último ano aqui do monitoramento. Só que a gente consegue também estar clicando aqui, ó, e selecionar todos para a gente ver o acompanhamento do cálcio ao longo dos anos. Perceba que aqui, ó, eu estou com 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40. Eu vou, inclusive, selecionar menos zonas de manejo aqui, ó, porque perceba que tem muito dado, né, muita informação. Vou selecionar algumas só para a gente estar visualizando. Então, aqui seria a evolução do 0 a 10. O mais claro aqui seria o primeiro monitoramento, né, em 2019. E a cor mais forte aqui, mais escuro, é o último monitoramento. Então, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40. Perceba como o 0, até no 20 a 40 centímetros aqui, a gente teve um acréscimo de cálcio, né, em profundidade. Então isso é excelente por conta de todos os manejos que eles vêm fazendo lá na área. Então perceba que de uma maneira geral subiu. Se a gente vier aqui, a gente consegue filtrar também. Eu quero fazer uma média do 0 a 20. Perceba, uma média do 0 a 20, a evolução que a gente teve de cálcio. Achou interessante? A gente pega e adiciona aqui para salvar mais uma página aqui do relatório. Vou selecionar cálcio, magnésio, o potássio, o alumínio e aqui também o hidrogênio. Eu vou colocar apenas o ano de 2024 e que eu quero mostrar aqui, ó. Vou empilhar todos os dados. Eu quero mudar as cores. Mudei as cores. Cálcio, magnésio, o potássio, o hidrogênio. O que eu quero mostrar aqui? Dentro da minha CTC total, quanto que eu tenho de base, né, pertencente aqui, quanto que eu tenho na presença de hidrogênio. Achei interessante, eu venho aqui, salvo essa informação também. Vou tirar aqui esses atributos selecionados, vou para a parte biológica, beta-glicosidase e ariosulfatase. Beta-glicosidase e ariosulfatase, dessas duas, eu venho aqui, eu mudo as cores, né? Deixo aqui num azulzinho e aqui também verdinho, para ter essa diferenciação. Consigo gerar esse relatório aqui também.
Além desse formato de visualização que a gente viu aqui também, né, de mapa, aqui a gente consegue também gerando o relatório, né, dessa tela aqui, tá? Eu venho aqui, ó, adiciono um relatório, CTC, por exemplo, PH, vou salvar o relatório aqui também. Finalizei tudo aqui, venho aqui, ó, coloco como teste, já fica salvo o relatório para a gente acompanhar e ver todas as informações, todas aquelas páginas que a gente selecionou ali, né? Elas ficaram salvas aqui dentro da aba relatórios. A gente vem aqui todos os relatórios salvos, tá bom? Uma outra forma de visualização é o formato em tabela, tá? Que a gente tem todos os dados salvos aqui, ó. Todos os dados das análises salvos, certo? Aqui, ó, percebo, ó, tenho todas essas informações. Se for necessário, a gente consegue estar clicando aqui em XLS e gerar XLS, que também vai gerar um arquivo com todas essas informações aqui. Mais uma recomendação aqui, ó, adubação de plantio e cobertura. A gente consegue vou selecionar aquele cliente ali, que eu vou colocar como adubação 24-25, por exemplo. Seção de cultura da soja. Vamos buscar aí 100 sacas por hectare. Seleciona as zonas, vai abrir aquele mapeamento, né, que a gente tinha visto. Vou selecionar mais essas regiões aqui, ó. Calcular recomendações. Aqui a área em questão, a cultura da soja, produtividade, o VRP target, porcentagem de potássio atual, o target, a dose de P2O5 e K2O. Seleciono aqui os fertilizantes que a gente vai estar trabalhando, né? Tem toda aquela gama que a gente já selecionou ali. Eu vou selecionar um cloreto de potássio e um MAP. Aqui eu consigo editar algumas informações, né? Mudar aqui a dose, alguma coisa. Salvei. Da mesma forma, aqui, ó, adubação soja 24-25. Aqui a gente consegue imprimir esse relatório. Eu imprimo o relatório, fica tudo pronto, né? Todas as informações aqui, inclusive as doses, as garantias. E aqui também eu consigo estar gerando um shapefile de aplicação, só selecionar o equipamento, tá? Então esse seria um panorama geral, né? Tem mais algumas particularidades em relação a cadastro de zonas, geração de zonas automáticas, né? Mas de uma maneira geral, a gente consegue estar vendo todas essas informações, né, dentro aqui na plataforma da The Soil Company.